Estamos felizes porque essa semana nós já pudemos enviar também ajuda lá para missões mundiais e o pastor João Marcos já mandou a palavra de agradecimento, né? Passei para ele e para missões, para o departamento próprio lá, a informação da ajuda com a cesta, né, para São Tomé e Príncipe, e então já manifestou também a gratidão à igreja por participar da obra, a oferta missionária, a oferta também de missões, né? Mas nesse caso também vai ser registrada lá, né? E sempre mando depois, né? É muito bom a gente poder participar, né? Agora mesmo estávamos aqui com a irmã Deusina, separando também as cestas, preparando já também para que no momento oportuno possa chegar até aquelas pessoas que necessitam realmente. Já podemos fazer ali 2 cestas já, né? Então, que bom que a igreja está abrindo e tendo essa visão para o tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo em que as incertezas estão bem presentes na vida de muitas pessoas e muitas estão passando por dificuldades, por sérias dificuldades em função do momento. E nós estamos aí atentos, pela graça de Deus, como igreja, estamos procurando estar atentos, né? Pelo menos é isso que a gente tem percebido aí. Meus queridos, vamos continuar pensando na palavra de Deus nesta noite, sobre o tema Vivendo a Comunhão. E eu vou destacar 2 versículos bíblicos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nos versos 32 e 33 apenas, mas o contexto que nós temos aqui em Atos dos Apóstolos é quando da prisão de Pedro e João, quando eles são levados perante o Sinédrio para responder a respeito daquilo que estavam fazendo, a respeito da ação de Deus através deles na cura daquele homem. E agora então ali eles são confrontados com aquilo que eles estavam fazendo, né, por aquilo que eles estavam fazendo. E aí nós vemos a resposta que eles trazem, aquilo que eles manifestam diante daqueles inquisidores, daquelas pessoas que estavam a questioná-los. E é interessante porque eles são muito enfáticos ao dizer daquilo que eles criam e da maneira como eles entendiam a ação de Deus e a ação do Senhor Jesus. E quando nós chegamos já no final, depois de eles já serem libertos, eles vão para suas casas e ali eles encontram, né, eu creio que os demais irmãos em oração, tendo aquele tempo de oração, um tempo de comunhão. E diz lá no verso 31 que quando eles terminaram de orar, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. E aí então nos versos 32 e 33 diz assim: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. É maravilhoso olhar um texto e ver um texto como esse e perceber a ação de Deus desde o começo, desde o princípio da igreja, né? A igreja primitiva, ela estava viva, ela estava atuante e as coisas aconteciam de uma maneira tremenda. E diz aí nesse final, e havia em todos imensa graça. Mas eu quero destacar justamente a parte A do verso 32. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósitos. Unida de coração e de propósitos. Numa outra versão diz, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. É uma figura maravilhosa olharmos e vermos isso presente na igreja e pensarmos que Deus deseja também isso para esse tempo que nós vivemos como igreja, que esse seja o coração nosso, o coração de cada um de nós, onde há essa unidade de propósitos, a unidade de pensar, a unidade de agir, a unidade de fazer acontecer as coisas de Deus. Um dos fatores mais importantes para o bem-estar de uma igreja é o cuidado que se tem para com os relacionamentos.
E nessa igreja nós olhamos e vemos isso. Olhamos no capítulo 2 de Atos e está lá estampado a maneira com que eles viviam, dia após dia, de casa em casa, partindo o pão, nas orações, na comunhão, vivendo essa realidade do reino de Deus de uma maneira maravilhosa. Podemos dizer que nenhuma igreja, amados, consegue crescer com equilíbrio se não houver comunhão entre os seus membros. Se não existe comunhão, nós não somos uma igreja. Podemos ser muitas coisas, mas não temos em nós verdadeiramente um coração semelhante ao de Jesus para vivermos a realidade da comunhão que a igreja deve ter. Os dias que nós estamos vivendo são próprios, para o distanciamento, principalmente quando se pensa no que está acontecendo no mundo nesse tempo. Essa pandemia e tudo isso que está presente, que é muito maior na dimensão se nós pensarmos, porque tem afastado tanto as pessoas, tem distanciado tanto as pessoas. Mas isso não deve, amados, ofuscar a visão de Deus em relação a nós e a nossos irmãos. Quanto a esse dever de vivermos em união, de nos relacionarmos, de estarmos lado a lado, ainda que mantendo um certo distanciamento, isolamento social, que está se preconizando e se tem enfatizado. Mas estamos aqui, juntos nesta noite, separados um pouco fisicamente, mas juntos com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, de adorarmos ao único Deus da nossa vida, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa proteção, o Deus que está presente em todo esse momento que estamos vivendo. Uma coisa, fica clara, quando nós olhamos de forma ampla a palavra de Deus, nós sabemos que temos um Deus que é um Deus de relacionamentos. Se olharmos lá desde o princípio, vemos Deus na busca de relacionamento com o homem. Um episódio mostra isso de forma muito clara, inequívoca, que nós vemos que logo após a queda do homem, o que Deus faz? O texto de Gênesis 3, 8 e 9 diz o seguinte: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, quem ouviu? O homem e a mulher. Que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde estás? Nós podemos pensar que lá no começo havia uma relação direta de Deus para com o homem. Esse texto nos leva a pensar nisso. No ato de pecar, o homem perde o tipo de vida que tinha. Antes ele tinha prazer até porque ainda não havia pecado, mas agora ele tinha dor. Agora começam as dores, agora ele que desfrutava da presença de Deus, agora se esconde de Deus. Antes ele gozava de comunhão com Deus, agora foge da presença, do encontro com o seu Criador. Você tem alguma dúvida, que essa ação de Deus e essa relação aconteceu só depois que o homem pecou, essa procura de Deus, como o texto mostra? Com certeza não, Com certeza não. Ao olharmos para a nossa realidade, nós que somos filhos do pecado, e percebermos que em Cristo Deus nos faz novamente uma família, Deus novamente nos reconcilia, então nós não podemos pensar em que na igreja alguém venha sentir-se isolado, deixado de lado, sem amigos, sem alguém com quem possa desabafar os seus problemas, falar dos seus problemas, contar nas horas de necessidade aquilo que lhe aflige o coração e se alegrar nos momentos das vitórias, de receber as bênçãos de Deus. Se quisermos prevalecer em meio a tantas atividades e ter saúde que de fato possibilite o crescimento sustentável como igreja, nós precisamos sempre melhorar como comunidade, para que todos estejam abrigados através da comunhão, da evangelização, do discipulado. A igreja ela precisa buscar sempre o melhor, ser a melhor, fazer o melhor, porque ela está fazendo para Deus em primeiro lugar, ela está fazendo para o Pai em primeiro lugar, então o melhor precisa ser dado de todos nós, o melhor precisa estar presente nos nossos corações,
E eu não vejo outra ferramenta que nos permita alicerçar a nossa comunhão, senão aquilo que a igreja oferece aos seus membros e àqueles que estão chegando, aqueles que Deus está acrescentando. Vir aos cultos, ser aluno da escola bíblica, participar de algum ministério, se envolver na obra da igreja, não é o suficiente, ainda que nós pensemos para desenvolvermos amizades profundas. Isso é parte da tarefa que é nossa, de responsabilidade nossa. Mas se olharmos bem, nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças, né? Temos poucas ainda, mas Deus há de acrescentar. Os homens e as mulheres, de maneira geral, precisam ter outros momentos e lugares onde estejam juntos, onde possam compartilhar de relacionamentos mais profundos. A igreja promove relacionamentos. A igreja precisa viver relacionamentos. Somos uma família distintiva, desprezada pelo mundo. O mundo não quer viver essa realidade que nós vivemos. Mas nós precisamos viver entre nós essa realidade. Precisamos fazê-la ser viva em todo o tempo. Então é importante que nós tenhamos a percepção, né, diante daqueles que o Senhor tem acrescentado. Esses novos convertidos, aqueles que estão chegando na igreja, eles precisam ser inseridos naquilo que a igreja é, naquilo que a igreja faz, para que eles também se sintam bem e possam desenvolver e sentirem-se parte dessa comunidade. Eu tenho crido e tenho falado isso. Deus há de acrescentar, Deus há de fazer muitas coisas ainda no meio desta igreja. O meu coração tem pendido nessa direção, tem andado nessa direção. E eu sei que Deus há de fazer muito mais. Estamos impedidos? Isso é temporário. Vai passar. E depois nós vamos retomar a caminhada, a jornada e fazer muito mais. Que não podemos fazer pelas restrições e por tantas coisas mais. Então, amados, é importante que nós tenhamos essa percepção. Que aqueles que vêm, que aqueles que estão chegando, que aqueles que são, Deus está acrescentando. Que eles se sintam acolhidos. E é preciso que nós, então, estejamos sim junto deles e juntos uns dos outros. Que os acolhamos, que andemos com eles, que nos importemos com eles, que vivamos essas realidades de fato. Não há uma estratégia melhor para a igreja, né, para que ela cresça, do que ser uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que vive com sinceridade as verdades da palavra de Deus. Isso faz com que a igreja seja vista como um local de vida, um local de compartilhamento, né, e presença de Deus, que se manifesta através do modo de vida que ela desenvolve. Aí eu vejo a igreja sendo parecida com aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja que se está descrita ali no capítulo 2. Essa intensidade de comunhão, essa intensidade de vida lado a lado, vai se fazer presente. É um tempo difícil como nós estamos vivendo, mas é um tempo em que nós estamos redescobrindo muitas coisas. Mas essas coisas boas da igreja jamais podem ser esquecidas. No tempo oportuno, retomando. Vamos respeitar? Vamos. Não podemos nos visitar demasiadamente, porque nós visitamos, sim, uns aos outros, quando, né, é possível. Mas com os cuidados necessários. Não extrapolando e fazendo desse tempo, sim, um tempo de bênção, lado a lado uns com os outros. Que nós possamos continuar, amados, manifestando a vida dessa igreja também na vida de outras pessoas, através daquilo que fazemos. Nós precisamos viver isso, dar importância a essas pessoas, porque eu vejo que nós podemos tê-las crescendo, se desenvolvendo e sendo canais de bênção para outros, para seus familiares, para seus amigos. É um ciclo que começa quando acolhemos bem aqueles que chegam, e eles também vão fazendo isso em direção a outras pessoas. E a igreja vai vivendo essas realidades. Como diz aqui em Atos 5,14, cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, por conta de uma igreja viva,
de uma igreja que atrai, de uma igreja que vive a realidade da presença de Deus no seu meio. Que Deus nos ajude, como Igreja Batista Central de Beltrão, a vivermos plenamente aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E aí vamos ter essa realidade presente entre nós. Amém?